Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini, sou médico hematologista, especialização em linfomas. Estou gravando uma série de vídeos para falar um pouco sobre os vários subtipos de linfoma, com a ideia obviamente de ajudar vocês, parentes, familiares, próprios pacientes também, a navegar um pouco sobre tanta informação. E hoje eu vou estar falando de um subtipo de linfoma T, que é o linfoma anaplásico de grandes células. Esse é um subtipo de linfoma que tem várias apresentações. Então, uma das primeiras coisas que é importante a gente saber é qual a apresentação clínica do paciente. Por quê? Porque esse subtipo pode ter uma apresentação em pele exclusiva, que é o que a gente chama de linfoma anaplásico de grandes células cutâneo. Geralmente são doenças de muito bom prognóstico, muitas das vezes tratados só com terapia local, radioterapia, às vezes retirada da lesão. Isso pode resolver em grande parte dos pacientes com linfomas anaplásicos exclusivos em pele. A gente tem também uma apresentação sistêmica dessa doença, que é o linfoma anaplásico de grandes células sistêmico, que eventualmente pode acometer pele. Por isso que mesmo quando a gente faz o diagnóstico na pele, a gente geralmente faz uma avaliação de corpo inteiro, ou com tomografias ou com PET-CT, para a gente ter certeza que a gente está falando de um linfoma só de pele. Para o anaplásico sistêmico, é muito importante a gente fazer algumas considerações. Talvez a mais importante dela é saber que a gente tem dois grandes grupos dentro dos anaplásicos. E isso tem a ver com a expressão de uma proteína chamada ALK. Essa é uma proteína que uma parte dos pacientes, mais ou menos 30, 40% dos pacientes, podem ter essa expressão dessa proteína. E geralmente esses pacientes têm um prognóstico muito bom, tá? Principalmente quando são pacientes jovens. Então, o linfoma anaplásico de grandes células, ALK positivo, tem uma alta chance de cura e geralmente vão responder muito bem à quimioterapia com ou sem transplante. Depois eu vou chegar um pouco na indicação de transplante desses pacientes. E a gente tem um grupo que são os pacientes que são ALK negativo. Então, anaplásico de grandes células, ALK negativo. Mesmo dentro desse subgrupo, a gente vem hoje tentando separar melhor quem vai muito bem, e a gente tem um grupo que vai muito bem, e aí tem a ver com algumas pesquisas genéticas, de grupos que precisam de terapias mais intensificadas. Então, é muito importante essa distinção inicial. O anaplásico ALK positivo mais comum em pacientes mais jovens, terceira, quarta década de vida, e o anaplásico ALK negativo em pacientes mais ou menos na quinta, sexta década de vida. O tratamento geralmente é com quimioterapia, mas esse subtipo de linfoma, ele tem uma alta expressão daquela proteína CD30, e a gente tem, como eu já falei para vocês, terapias direcionadas ao CD30, né, um anticorpo ligado a uma quimioterapia, que é o brentuximab vedotina. Então, para esse grupo de pacientes, é muito importante considerar esta associação, né, fazer o que a gente chama de BV-chip. Esses são verdadeiramente os pacientes que mais se beneficiam. Para o paciente que é ALK negativo, a não ser em situações muito peculiares, como doença localizada, geralmente esses pacientes vão ter indicação de um autotransplante, de um transplante autólogo como consolidação. Então, o ALK negativo, de uma maneira geral, a gente vai para o transplante. O ALK positivo, na grande maioria das vezes, esse paciente não vai precisar de um transplante autólogo. Mas isso também é objeto de discussão. Por quê? Porque alguns pacientes que têm essa doença ALK positiva, mas que têm características de muita agressividade, doenças estadio 4 ou com DHL muito aumentado, o autotransplante pode sim ser considerado como uma forma de consolidação. Então, esta é uma discussão que precisa muito que você tenha com o seu médico, saber se você é ALK positivo ou ALK negativo, se você está só na pele ou se é uma doença sistêmica, porque isso tem impacto no seu tratamento. Nas doenças recaídas, talvez a melhor terapia hoje seja o brentuximab. A gente tem resultados dos estudos iniciais. Eu, inclusive, durante a minha formação, consegui, quando eu estava fora do país, ver alguns desses pacientes e os resultados são muito bons, mais ou menos aí, em torno de 86% dos pacientes atingindo algum grau de resposta só com brentuximab como monoterapia. Então é uma possibilidade, caso você tenha essa doença e ela infelizmente tenha retornado. De novo, a gente cura uma parte muito grande dos pacientes ALK positivo, a gente vem melhorando o tratamento dos pacientes ALK negativo, então aumentando a taxa de cura. É muito importante ter essa distinção
entre esses dois grupos para que o planejamento do seu tratamento seja o mais completo e acertado possível. Converse com o seu médico, pergunte sobre esses detalhes, eu acho que é importante vocês saberem disso, até para vocês entenderem o que o médico está falando com vocês. Muito obrigado.